Olá, olá! Hoje a gente vai falar sobre hereditariedade, gametas e genética. Lembrando que essa vai ser uma aula resumida, beleza? Então, só para a gente ter uma noção dessas áreas e uma introdução para os estudos mais para frente. Para a gente iniciar esses estudos, a gente tem que lembrar e entender o que é hereditariedade, o que é essa palavra. Quando a gente usa essa palavra hereditariedade, principalmente no estudo da biologia, a gente está falando principalmente de características que são passadas dos pais para os filhos, da geração parental, que a gente chama de pais, para a prole, que são os filhos. Então, sempre quando a gente estiver falando hereditariedade, a gente está falando de uma característica que passa dos pais para os filhos. Tranquilo? Bom, mas como é que ocorre essa hereditariedade? Se a gente for analisar as características no nosso corpo, a gente vai primeiro ter que analisar as células. E como é que a gente pode analisar as células? De diversos modos. Vamos supor que você coleta uma parte do material. Pode ser sangue, pode ser um pedaço de pele, tá? E aí, quando a gente vai analisar, por exemplo, as células desse indivíduo, a gente percebe o seguinte: a gente percebe que essas células elas vão conter características que são ali específicas dela. Então, dentro da célula, mais especificamente numa área chamada de núcleo, então aqui a gente tem uma célula e no meiozinho dessa célula a gente tem uma área chamada de núcleo. Lá dentro desse núcleo, a gente vai ter um material chamado de cromossomo. E o que é esse cromossomo? Cada cromossomo é uma molécula de DNA, é um DNA. Só que no cromossomo, o DNA ele vai estar enroladinho em proteínas chamadas de histonas. Por que ele vai estar enroladinho nessas proteínas? Para poder ficar bem compactado e caber lá dentro do núcleo, tá? Então, sempre quando a gente falar de cromossomo, a gente está falando do DNA. E por que eu estou falando do DNA? No DNA é que vai ficar guardado as informações para fazer o seu corpo. Então, ele é como se fosse o livro de receitas do seu corpo, tá? Então, todas as informações para dar as suas características, elas estão ali no DNA. Então, por exemplo, qual vai ser a cor do meu olho? Qual vai ser a cor do meu cabelo? Tá? Então, já fica aí, ó, DNA, ele vai ter as informações para as características do corpo de uma pessoa. Então, toda vez que eu estiver falando de cromossomo, eu estou falando de uma molécula de DNA. Tranquilo? Vamos lá, galera. Mas quando a gente analisa no núcleo de uma célula humana, dos seres humanos, a gente não tem só um cromossomo. Ou seja, a gente não tem só uma molécula de DNA. A gente tem 23 pares. Se eu tenho 23 pares, o total vai ser 46. Cada par de cromossomo eu vou chamar de um cromossomo homólogo. Então vamos olhar aqui o par número 5. Eu tenho dois cromossomos número 5. Então esse é igual a esse. Então eu vou dizer que esse é homólogo desse, tá? E por que eu recebo dois? E por que eu tenho dois cromossomos de cada tipo? Porque um cromossomo eu recebo do meu pai e outro cromossomo eu recebo da minha mãe. Só que a gente tem que analisar o seguinte: tem um par de cromossomos aqui chamado de par sexual. Por quê? Porque é ele que vai dar as características do sexo biológico da pessoa. Então, se uma pessoa recebe um cromossomo X do pai e ela tem um cromossomo X da mãe, ela vai ser uma mulher. Então, mulheres só têm cromossomos X. Agora, se tem no 23º par um cromossomo X e um cromossomo Y, vai ser um homem, beleza? Então, essa diferença entre o sexo biológico de homens e mulheres é dada através do material genético. E lembrando, o cromossomo não é colorido assim. Isso aqui foi colorido artificialmente. Foi um programa de computador que foi pintando ali para a gente ver as diferenças, tá? Agora, quais células são utilizadas ali para reprodução, para gerar um indivíduo e carregar aqueles cromossomos X e Y, por exemplo, e os outros também? No homem, uma célula envolvida na reprodução é chamada de espermatozoide.
E na mulher, a célula envolvida na reprodução, ela é chamada de óvulo, beleza? E essas células envolvidas na reprodução, tanto o espermatozoide quanto o óvulo, eu chamo de gametas. Então, toda vez que eu estiver falando de um gameta, eu estou falando de uma célula reprodutora. Se eu falar o gameta do homem, espermatozoide. Se eu falar o gameta da mulher, óvulo. Tranquilo? Agora, onde que esses gametas são produzidos? No homem, os gametas são produzidos no testículo. O espermatozoide masculino, ele vai ser produzido no testículo. Nas mulheres, os gametas vão ser produzidos numa estrutura chamada de ovário, tá? Então aqui, nesse ovário, ele é onde ocorre a produção dos gametas femininos, ou seja, das mulheres. Agora, quando ocorre a união entre espermatozoide e um óvulo, a gente chama de fecundação. E nessa fecundação, quando junta os dois, forma o que a gente chama de embrião, que futuramente vai gerar o bebê, tá? Então, quando eu tenho a união, lembrando, do espermatozoide com o óvulo, ocorre a fecundação.